Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, tá tudo pronto, tá tudo certinho. Que capítulo, que história. Você vai se apaixonar. Eu tenho certeza que você vai falar: ah, Paulinho, não é possível, eu quero mais. Eu quero mais. Carmen Alves, eu quero mais, viu, Carmen? Obrigado, Carmen, por ter escolhido o nosso canal e ter optado em se tornar membro e diamante. Como você brilha, Carmen! Obrigado, Carmen, um beijo. William de Bem, eita sobrenome, hein? Tô com a vontade de ganhar esse sobrenome pra mim. Paulinho de Bem. Ê, Paulinho de Bem. Já Fernando, materialista, tá pensando: quero ser Fernando de Bens. Não, Fernando, também não exagera. Ele é William de Bem. É nosso assinante. Pati, da família Farias. Um beijo, Pati. E obrigado por tudo. Titã Cameraman. Diana Souza. Ô, Paulinho, eu queria tanto ser membro do teu canal. Como é que eu faço, hein, Paulinho? Simples, abaixo do vídeo você tem todas as instruções de como você deve proceder para se tornar membro do nosso canal. Seja bem-vinda, senhora. Seja bem-vindo, senhor. Seja bem-vindo você. Epa! Bom, gente, isto posto, eu queria também lembrar que se você ainda não é membro e não pode ser membro no momento, não há o menor problema. Eu queria que você se inscrevesse e que você se tornasse, então, aqui inscrito do nosso canal. Já é muito para mim. E vou te dizer mais: se você curtir dando seu joinha, tanto melhor será. Você faz isso? Posso contar com você? Ótimo. Então, a partir de agora, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Quando a dona Dalila me fez aquela pergunta sobre as minhas esperanças em relação ao filho dela, ao Tiago, não, eu não menti. Aliás, eu não minto. E eu não menti. Respondi para ela, olhando nos olhos dela: sim, dona Dalila, eu vou ser sincera com a senhora. Eu também estou disposta a contrariar a ciência e dizer-lhe que eu ainda tenho esperança. Eu acredito. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo agora essa minha história e achando que eu estou mentindo. Não, mas eu não estava mentindo mesmo. É que alguma coisa havia mudado em mim desde que eu fiz aquela leitura no livro Peregrino. Quero dizer, eu tinha lido apenas o capítulo 6 do livro, mas algo diferente aconteceu, sabe? Alguma coisa diferente aconteceu comigo, porque diante da minha resposta à dona Dalila, a dona Dalila permitiu que 2 lágrimas escorressem dos seus olhos e, na sequência, ela apertou minhas mãos. Em seguida, soltou-as e foi quando eu acabei de entrar no quarto e eu me surpreendi. Havia uma pessoa lá no quarto com o Tiago. Era uma moça, diga-se de passagem, muito bonita, mas desconhecida até ali para mim. Estava ao lado da cama do Tiago. Ela
era loura e uma loura bonita, cabelos longos, elegante. Ela estava girando animadamente na cadeira e conversando com o Tiago. A cumprimentei, assim como cumprimentei o paciente, e foi Tiago quem me falou: Celine, essa é a Mirella, a minha namorada. Ela chegou hoje de viagem. Oi, Mirella, muito prazer. Sou Celine, uma das enfermeiras que cuida do Tiago. Ela respondeu: prazer meu. E usando um tom de voz mais baixo, prosseguiu: parece que você vai cuidar dele em casa também, né? Nossa, a coisa já estava bem adiantada, eu pensei. E respondi com franqueza: sim, é verdade. Se tudo der certo, eu irei. E Mirella, mantendo o tom de voz baixa, falou: mas vai dar certo. Celine, você tem boa aura e você vai ajudar muito. Eu agradeci, conferi o que tinha para ser conferido. Foi quando o Tiago falou: ô Celine, mas eu estou ciente de tudo, tá? Você tá, Tiago? Sim. Quer dizer, de tudo, de tudo. Eu sei que meu caso é muito complexo e que só mesmo um milagre, só um milagre que pode realmente... A não ser que aconteça comigo, né, Celine? O que aconteceu com o cristão no capítulo do livro que você leu. Quem sabe eu encontre no alto de um morro uma cruz e um sepulcro, e o meu fardo pesado caia das minhas costas. Quer dizer, Celine, eu preciso de um milagre. Celine, eu estou à espera de um milagre. Só um milagre. Foi uma cena tocante, comovente. Lágrimas nos cantos dos olhos do Tiago e nos meus olhos também. Eu nem olhei para a namorada dele, a Mirella, nesse momento, mas ela deu aquela girada na cadeira, olhando para o lado da parede, como quem quisesse esconder o semblante. Talvez também chorasse. E de novo o livro, né? Vocês observaram que de novo o livro, eu achei que ele nem tinha escutado o capítulo que eu havia lido para ele. Para mim ele tinha dormido, mas não, ele tinha escutado o que eu havia lido e ele repetia o capítulo 6 do livro para mim, na verdade de uma maneira resumida, mas ele repetia. Ou teria ele lido também o livro? O que tudo isso queria dizer, eu ainda não me entendia. Mas se queria dizer alguma coisa, com certeza sim. Foi nessa hora que eu juntei as palmas das mãos, repentinamente frias, e senti um calafrio nelas. Eu pensei em dizer para Tiago que ele seria curado. Pensei em falar, mas não falei. Aquele foi apenas um desejo. Fiquei com medo de criar falsas esperanças. E em seguida eu pensei: que bobagem. Não há necessidade de inventar nada sem um bom motivo. Não há muito mais o que esperar desse caso. Eu não vou mentir para ele. Eu não posso. Eu não tenho esse direito. Saí do quarto e a coisa de umas 2 horas depois, eu fui procurada pelo Dr. Wilson lá do hospital. Ele havia falado com o restante da direção e eu teria uma espécie de licença hospitalar. A previsão era catastrófica, de acordo com eles, com o Dr. Wilson. Tiago não passaria de mais
30 dias vivo. Tempo em que eu iria trabalhar na sua casa. E depois teria ainda mais 30 dias de férias. Ou seja, com 60 dias eu retornaria para o hospital, dissera o Dr. Wilson. Estou lhe afirmando, Celine. Pode fazer o seu plano de férias. O rapaz morrerá e você aproveitará para descansar. E depois? Bom, depois você volta. Pensei comigo. Será que esse médico está certo? Veja, ele é excelente médico. Mas agora ele está falando como se Deus ele fosse. Será que as coisas serão exatamente como ele está prevendo, me falando aqui? Foi no fim daquela tarde que Tiago teve alta. E eu já tinha assinado os papéis do hospital e eu estava liberada para acompanhar a família. Antes, eu passei na casa de tia Geralda para comunicá-la. Ela me olhou meio assustada, perguntando se eu conhecia essa gente, e eu a tranquilizei dizendo que se tratava de gente muito boa. E ela me alertou. Celine, escuta aqui. Seja profissional. Apenas profissional. Cobre bem, cobre alto. É gente rica, é gente que pode pagar. E não se apegue a um rapaz... Eu digo assim, não se apegue a um rapaz moribundo, filha. Ele vai morrer, Celine. Ele tá indo para casa para morrer. E você tem que enfiar na tua cabeça que você não tem nada que ver com isso. Não vem com essa coisa de querer se sentir culpada, não. Você não tem nada que ver com isso. Apenas você é uma profissional que foi escolhida para cuidar dele. Ponto. Bem, opinião da tia Geralda, mas naquela mesma noite eu fui para a casa do Tiago e dos seus pais. Eles precisavam muito de mim e eu não teria muito tempo para cuidar do meu paciente. Portanto, eu estava disposta a uma dedicação máxima. E por que não? Até em tempo integral, eu estava disposta a trabalhar naquela causa. A família, de fato, era uma família abastada, era uma família rica e também muito grande, mas naquele momento tomada pela tristeza. Um quarto hospitalar já estava montado na casa, na residência deles. Fui chegando e tomando todas as providências. Até o anestésico fora fornecido pelo hospital. Eu tinha exatamente a receita sobre a quantidade exata a ser usada para aquele fim, e nisso eu sempre fui uma exímia profissional. A namorada do Tiago chegou logo depois, a loura, a bonita, a bem vestida Mirella. Eu tive a impressão de que ela seria mais uma hóspede da casa. Dormiria por lá naquela noite. Mas houve um momento em que meu paciente também dormia de maneira mais profunda. Gozado, né? Eu acho que o próprio ambiente da casa fez bem para ele, sabe? Então, quando ele chegou do hospital, lá no hospital ele estava mais agitado. Quando ele chegou em casa, ele se tranquilizou mais, ficou mais tranquilo. Foi nessa hora que eu acabei convidada pela dona Dalila para conversar com ela. Sentei-me à mesa, onde já estava a senhora dona Dalila e estava também o marido dela, o seu Roberto. Foi quando ela me falou: Celine, os médicos todos me prepararam e também prepararam meu marido. Como se isso fosse possível, né, Celine? Sobre... É tão difícil eu tocar nesse assunto com você, mas eu tenho que tocar. Sobre a breve vida que terá o Tiago pela frente. Sobre a breve vida que terá o Tiago pela frente.
De acordo com eles, temos pouco tempo pela frente. Mas eu vou ser sincera com você. Eu fiz questão de que você viesse aqui para casa para ser a enfermeira dele. Porque eu sinto que você foi a única daquele hospital que sempre fez questão de passar num estado de ânimo melhor, sabe? Eu sinto que você pode ter uma ideia. Desculpa eu falar assim com você, eu não quero aumentar sua responsabilidade em relação ao meu filho, mas eu quero lhe fazer um pedido lá do fundo da alma, do fundo do meu coração de mãe. Com toda a sua experiência, Celine, como enfermeira, você acha que pode haver um outro caminho para o meu filho? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: qualquer tratamento alternativo que você souber, eu queria que você não se envergonhasse de falar, não fique intimidada em me falar. E eu penso assim, sabe, eu estava falando com o Roberto, meu marido, já que o jogo está perdido, qualquer coisa que façamos será válida. Você me entende? Sinto sinceramente que você tem algo a me falar. E talvez você esteja temerosa em me dizer. Talvez até preocupada. Por favor, Celine. Pode falar. Ah, sim, dona Dalila e seu Roberto. Eu vou ser honesta com os senhores. Olha, o Tiago, ele saiu de um dos melhores hospitais desse estado, e quiçá do Brasil. Sinceramente, eu sinto que a ciência... vocês já sabem disso. Mas eu sinto que a ciência nada mais pode oferecer para ele. Mas houve algo que aconteceu e desde o ocorrido eu fiquei com uma coisa na cabeça. Mas sinceramente, eu nem sei se eu devo dizer isso para vocês. Lógico que você deve. Lógico. Talvez seja isso que eu esteja sentindo, que está faltando na nossa conversa, no nosso diálogo. Por favor, pode falar. Bem, é que certo dia, o Tiago, ele me pediu que eu pegasse um livro para ele. O livro que ele estava lendo. Ah, sim, é verdade. O Peregrino. Sim, esse mesmo. Só que, naquele momento, ele não podia ler. Ele teria que manter os olhos fechados por um melhor efeito do medicamento. E eu ministrava o medicamento nele. E eu resolvi ler para ele. Havia um título nesse capítulo. Era o capítulo 6. Nem a página eu esqueci. Página 42. E quando eu fui ler, o título era Cristão chega à cruz e livra-se do fardo. Achei esse título muito significativo. E eu não parei de pensar nele. Sabe, eu fiz algumas elucubrações, algumas interpretações. A primeira e mais triste é que talvez o livro quisesse indicar o fim da vida do Tiago. Ele livrando-se do fardo pesado. O fardo pesado seria esse mundo e assumindo uma vida espiritual. A outra interpretação seria o encontro... Tenho até medo de falar. Fala. Seria um encontro da cura. Mas no caso dele, uma cura espiritual. Eu não sei se vocês acreditam nisso. Mas diante do fim das possibilidades de ajuda da ciência, eu pensei numa ajuda espiritual. E inspirada nessa minha interpretação do capítulo do livro, eu estou dizendo isso para vocês, mas eu temo demais tudo isso, sabe, dona Dalila e seu Roberto? Eu tenho medo disso tudo, porque isso não garante nada. Seria apenas uma tentativa.
E eu gostaria de saber a opinião dos senhores sobre isso. Mas, por favor, eu não quero que me interpretem mal. Eu não iria me perdoar se eu estivesse gerando aqui uma falsa ilusão para vocês. Dessa vez foi o seu Roberto quem falou. Pelo amor de Deus, Celine, você não está gerando nenhuma falsa ilusão. E qual seria o caminho a trilhar para a busca dessa ajuda espiritual? Veja, o que eu vou falar está totalmente fora da minha profissão. Pelo amor de Deus, ninguém do hospital nem pode sonhar com isso. Eu seria demitida, sei lá, até por justa causa. Mas eu vou falar. Na minha cidade tem uma senhora já muito idosa. E o que mais me chama a atenção é que essa senhora mora no Morro do Cruzeiro. Ela mora sozinha numa velha casinha por lá. E ela tem o dom espiritual e a fama de ter realizado curas importantes. Mas há um detalhe. Tem um detalhe muito importante a ser dito. É a Dona Valentina. E a Dona Valentina, ela não aceita todos os casos. Há histórias de pessoas que vão até lá e voltam frustradíssimas, porque ela, usando de toda a sinceridade do mundo, diz: não, eu não posso fazer nada por essa pessoa. O espiritual não permite. A missão dessa pessoa está cumprida e não tem jeito. Chegou mesmo o fim. Portanto, nós podemos ir até lá, mas vai ser um risco. Na verdade, um risco em todos os sentidos, duplo até. Porque o primeiro seria o pior acontecer com o Tiago fora da base. E o segundo, o risco da Dona Valentina recusar o atendimento do Tiago, dando a ele essa resposta frustrante de que ela nada pode fazer. Mas uma coisa eu garanto, ela é séria. Ela me curou. Te curou? Sim, mas me curou de uma coisa muito mais simples. Era um bronquite que eu tinha. Era um bronquite grave, denso, pesado. Mas ela me curou. Ora, mas sinceramente eu acho muito válida essa tentativa. Ficar aqui parado aqui não vai resolver nada. Tudo bem, mas por favor, que fique claro. Eu não posso e nem quero criar falsas ilusões. E isso depõe contra a minha profissão. Isso deverá ser um segredo mantido entre nós. Mas há uma coisa muito importante. Nós não podemos decidir pelo principal interessado, que é o Tiago. Será que é isso que ele quer? Será que ele aceita a ideia? Fique tranquilo, nós vamos consultá-lo. Ele vai saber de tudo. Mas enquanto isso, Celine, por favor, nós queremos lhe pedir que você dê andamento a tudo. Nós queremos que você fale com o pessoal de lá da sua cidade, com essa Dona Valentina. Será que ela ainda é viva? E mais, se viva for, será que ela tem saúde para atender o Tiago? Sim, Dona Dalila, a senhora tem toda a razão. A senhora falou tudo e eu preciso me informar. E se preparem para aquela coisa que é comum de acontecer. A Dona Valentina, às vezes, ela olha para o paciente e simplesmente ela recusa o caso, dizendo que ela não pode desobedecer a ordens superiores.
e que aquela determinada pessoa está mesmo condenada a morrer e que nada poderá ser feito. Quero que saiba, Celine, que não ficamos com nenhuma dúvida quanto a isso. E se ela tomar essa decisão, lógico que vai ser muito difícil, é verdade, mas fomos devidamente preparados por você. Então vamos encarar. A verdade era que obter todas essas informações não podia ser feito pelo telefone. Até porque a dona Valentina não tinha telefone. A dona Valentina, ela vivia isolada no alto de um morro, o Morro do Cruzeiro, e eu achei melhor fazer uma viagem antes. Eu queria saber como estava tudo por lá. Seriam 300 quilômetros vencidos em 5 horas de ônibus. E resolvi que num dia eu faria isso tudo. Apenas teria o cuidado de deixar uma enfermeira amiga que tivesse de folga do hospital no meu lugar naquele dia, só cuidando ali de aplicar o remédio no soro do Tiago. E foi exatamente o que eu fiz. Peguei o ônibus às 6 horas da manhã daquele dia, com a chegada prevista à minha cidade por volta de 11 horas. Durante todo o trajeto, eu ia pensando em Tiago e quais as suas chances no mundo espiritual e o medo gritante da resposta de Dona Valentina. De que forma ela iria reagir? Assim que eu cheguei à cidade, eu fui direto para a casa dos meus pais e foi uma verdadeira festa a minha chegada. Havia um bom tempo que nós não nos víamos, até que fui muito bem recebida, lógico. E também fui me enchendo de coragem para perguntar sobre a Dona Valentina. E o medo de eu perguntar a Dona Valentina, e eles dissessem: bom, vocês estão me entendendo. Já pensou se ela tivesse falecido? O que perfeitamente poderia ter acontecido devido ao adiantado da sua idade. Até que eu fiz a pergunta: ô mãe, e a Dona Valentina, a avó? Tem ouvido falar dela? Filha, você acredita que eu nunca mais ouvi falar dela? Mas está viva, mãe. Filha, eu acho que sim. Porque se ela tivesse morrido, eu teria sabido, alguém teria me contado, comentado. Mas não escutei mais falar dela. Soube que ela parou de atender. Soube que ela não está atendendo mais. Nessa hora eu senti até um solavanco no peito. Meu Deus, essa era mesmo uma possibilidade e poderia complicar tudo. Meu irmão Maurício, que estava perto, falou: o pessoal fala que ninguém mais sobe lá no morro para falar com ela, porque ela recusa todos os casos. Vai logo dizendo que a pessoa precisa passar por isso e que ela nada pode fazer. Então eu via que a situação cada vez mais se complicava. Era o meu temor. Mas eu estava lá para aquilo, eu tinha que enfrentar aquilo, eu fui lá para isso, caramba. Eu fui lá para viver isso. Afinal, era para isso que eu tinha ido à minha cidade. Então eu pedi uma ajuda para o Maurício, meu irmão, para que ele me levasse até o alto do Morro do Cruzeiro. Eu queria ter um contato com a Dona Valentina. Eles ficaram preocupados, achando que eu tivesse algum problema de saúde. Eu não queria adiantar nada e apenas expliquei que era por uma pessoa que eu conhecia, nada era comigo. Era um paciente para o qual eu estava trabalhando. Meu irmão, o Maurício, se propôs a dirigir o carrinho do meu pai, mas me preparando o tempo todo para as dificuldades que eu teria que enfrentar com a senhora. Mas fomos. Tinha chovido e o carro teve uma certa dificuldade para subir o último terço do morro, que era de terra batida. Justamente aquela parte final, a mais íngreme, era terra batida e havia barro. Então o carro derrapava de um lado, o Monza patinava de outro lado. Olha, foi um desafio mesmo. Mas o Monza subiu. Chegamos. Aqui um particular. O mais incrível
Era como o lugar onde ficava Dona Valentina lembrava demais o lugar descrito no livro, no seu capítulo 16, página 42 de O Peregrino. Havia assim uma grande cruz, a cruz do cruzeiro. Descrevendo, era uma cruz em madeira escurecida. Tinha uns 4 metros de altura a cruz, altíssima. Aos pés da cruz, sempre restos de velas que tinham sido queimadas. Nesse dia, nenhuma vela acesa, nenhuma. Havia apenas o que restara da parafina, aquela parafina já derretida e novamente endurecida das velas. E o mais impressionante é que havia um sepulcro. De fato, um padre antigo da cidade havia sido sepultado ali. Tratava-se de Frei Clemente. Mas não cheguei nem a conhecer o Frei. Ele não era do meu tempo. A história contava que a Dona Valentina, ela era fervorosa frequentadora da igreja dele, Frei Clemente, e que foi a pedido dele que ela foi morar naquela casa ao lado do cruzeiro. Inclusive, ela recebera aquela casa como doação. Só que o padre, antes de morrer, Frei Clemente, pediu à senhora Dona Valentina que cuidasse da sua sepultura. Ele tinha escolhido como sua última morada o alto do cruzeiro. E foi lá que o antigo prefeito fez de fato a tumba do padre Clemente. E ali ele fora sepultado. A senhora Dona Valentina, que era muito amiga do padre, prometeu que cuidaria da última morada do Frei Clemente. Eu fiz ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante do cruzeiro, olhei a tumba do padre. Tudo isso me remetia ao livro. Tudo isso me fazia lembrar de O Peregrino. Fui até a porta da casa da Dona Valentina, que estava fechada, e chamei por ela. Dona Valentina, tinha algo ao meu favor. Quando menina, ela me curou de um bronquite. E eu, como agradecimento, eu sempre ia levar com os meus pais alguma coisa para agradá-la. Frutas, algum doce, até cereais. Ela adorava pé de moleque. Eu comprava uns pés de moleque, colocava tudo no saquinho e levava para ela. Dona Valentina, isso fez com que nascesse entre mim e ela uma amizade. Tanto que eu também a chamava de vó. Embora não houvesse nenhum parentesco, era assim que muitas vezes eu a chamava. Vó, vó, Dona Valentina, vó, Dona Valentina, vó. Fui eu quem comecei a chamá-la. Eu variava gritando o seu nome e alternando com vó. Até que, devido às dificuldades da idade, ela conseguiu me escutar. E com seu lenço na cabeça, ela veio me atender. Ela era uma avó pequena e teimosa, indiferente à importância de quem estivesse à porta da sua casa. Ela tratava a todos com igualdade. Podia ser prefeito da cidade ou algum pedinte, era tudo igual para ela. Ela olhou para mim e a princípio não me reconheceu. Até que eu chamei de vó, lembra de mim? A Celine do bronquite. Ela abriu um sorriso com poucos dentes e exclamou: Celine, Celine, lógico que eu me lembro de você. Eu nunca mais conheci ninguém com seu nome. Celina tem de monte. Celina tem de monte, mas Celine, só tu. Só conheci tu. Ela não tinha telefone, conforme eu falei, e adorava o contato pessoal.
Ela só reconhecia como real a comunicação face to face, face a face. Coisas de Dona Valentina. E não seria eu que iria mudar isso. Outro sensível ponto a meu favor: ela gostava de mim. Era impressionante. Mas ela me olhava com muito mais atenção do que olhava, por exemplo, para o meu irmão que estava ali. Ela apenas o cumprimentou, mas ficou o tempo todo ligada em mim. E me fez aquela pergunta que era tão necessária para o nosso encontro. Celine, mas me conta, por que os bons ventos a trazem aqui, minha filha? Por quê? Ai, vó, a história é um pouco longa. Bom, então vamos entrar entra você mais seu irmão, entra, vem pra cá. Fazer um chá. Aliás, o chá é o que não falta aqui na minha casa. Nós fomos entrando e na medida em que nós dávamos os passos, aproximando daquela mesinha da sala, que eu já conhecia, era a mesma, com as mesmas cadeiras. Ela acabou falando mais. Eu fiz também a torta. Minha torta ficou boa. E eu fiz também do meu lado. Eu já sabia das deliciosas tortas que vó Valentina sabia fazer. E justiça seja feita. Vó Valentina, ela procurava ajudar a todos que precisavam da sua ajuda, tanto humanos como os animais também. Ela curava muitas doenças graves e insidiosas de bicho e de gente. Curava com as ervas e com as tinturas. Mas ela explicava que não eram as ervas e nem as tinturas, mas era algo muito mais profundo e muito maior do que tudo isso. Só que o problema é que ela recusava muito desses casos. Ela olhava para a pessoa e dizia: volte para casa, continue seu tratamento, mas por você eu não posso fazer nada. Por você eu não posso fazer nada. E depois, para um parente, ela dizia que tinha que ser respeitada a ordem que vinha de cima, a ordem que vinha de um lugar superior. Isso fez com que muita gente pegasse raiva dela. Muita gente ficava com bronca da Dona Valentina. Tinha gente que dizia, lá mesmo na cidade, não sabe nada, que ajuda espiritual o quê? A maioria dos casos, ela simplesmente lava as mãos dela, dizendo que tem que respeitar ordens superiores, que não pode fazer nada, que é a missão da pessoa. Muita gente tinha bronca. Tinha gente que subia o morro com tanta esperança e diante da recusa dela, não se conformava. Tinha gente que oferecia dinheiro diante da recusa dela. Oferecia dinheiro. E não era pouco, não. Mas ela não aceitava. Não preciso disso. Nunca aceitou um tostão de ninguém. Dizia que não à toa ela vivia no alto de um morro. Ela vivia lá no alto do cruzeiro. Mas que aquilo tudo havia sido uma ordem superior que lhe foi transmitida pelo amigo Frei Clemente, dizendo que ela era igual ao profeta Elias. O profeta Elias, na Bíblia, ele, numa ocasião, ele viu pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Ele comeu e bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor insiste pela segunda vez: levanta-te, Elias, e come. Não é a primeira vez que o alimento e a bebida do peregrino chegam do alto, enviados pelo Senhor, e nem será a última. A história de Elias era a seguinte: Deus ordenou aos corvos que levassem alimento a Elias no alto de um morro. E ela dizia que com ela era a mesma coisa,
que estando no alto do cruzeiro, ela não ia nunca morrer de sede e nem de fome, porque o Senhor jamais a esqueceria. Seriam enviados sempre o que comer e o que beber para ela. Ela aceitava, sim, pequenos presentes, se achasse que o presente era dado de coração, como aqueles presentes que eu levava. Uma fruta, sei lá, um doce, uma comida diferente. Ela dizia: não se deve nunca ignorar a gratidão das pessoas. Quem quer me ajudar de coração, eu aceito, mas só se for de coração. Só que a má fama dessa senhora, ela tinha uma má fama exatamente por recusar os casos. A má fama pesava. Quando ela, por exemplo, recusou a cuidar do filho de um deputado, levou lá um garoto, eu acho que numa cadeira de rodas. Eu não posso fazer nada por ele, eu lamento, deputado. Eu lamento, não posso fazer nada, as ordens de cima não me autorizam. O deputado saiu de lá chateado. Alguns anos depois, os moradores do vilarejo ainda se lembram dessa história e dessa outra, onde ela, a avó Valentina, se recusou a tratar de um chefe importante que veio de longe com uma comitiva em 3 carros estrangeiros. Esse homem tinha sido presidente de um país da Latinoamérica. Gente que testemunhou esse caso do ex-presidente estrangeiro diz que esses caras chegaram lá, na casa da avó Clementina, eram seguranças que estavam com ele, e diz que o ex-presidente atravessou o portão aberto para o jardim, como se ele estivesse em sua própria casa, com um assistente atrás, um em cada ombro do ex-presidente, como se estivesse nele colado, flutuando como um convidado de honra, mirando a porta. Ele não foi além da varanda quando falou com seu sotaque espanhol: estou aqui para ver Dona Valentina. E a própria lhe dá uma resposta simples: meu senhor, não posso curá-lo. O senhor nem devia ter vindo aqui. Não posso fazer nada pelo senhor. O ex-chefe de Estado ficou aborrecido, ficou triste, até irritado em seus olhos, mas se conteve. Ele queria descobrir por que a avó da aldeia o estava tratando daquela forma, daquela maneira. Um dos assessores do homem falava português e disse para a avó Valentina: minha senhora, por favor, vamos entrar para uma conversa mais detalhada. Mas ela não se moveu do lugar, ficou na porta e balançou a cabeça. Vejo que o problema dele é no estômago, mas eu não posso desobedecer a ordem que vem de cima. Não posso fazer nada. Nada. Não posso curar uma úlcera como essa. Eu não sou charlatã. Eu não estou aqui para mentira. Não vou fazer isso. Ele deve ir embora. Ele se virou, o chefe de Estado, o ex-chefe de Estado, se virou e xingou baixinho. A avó ainda pôde escutar, mas ela não ligou. Eu não pude deixar de perguntar a ela por que ela recusava determinados atendimentos. E ela disse que há uma causa irrecuperável até que a pessoa mude. É complexo isso. Ela disse que há uma causa irrecuperável até que a pessoa que sofre daquele mal mude. Não pode ser curada, filha. Essa pessoa não vai mudar. E precisa de fato ser transferida daqui para outro plano, para aprender coisas da vida e da morte. Ah, meu Deus, cocei a cabeça porque eu precisava falar com ela sobre o meu objetivo de estar ali. Nessa hora, meu irmão, que sempre foi uma pessoa discreta,
Ele saiu com a desculpa de olhar alguma coisa no carro. E a avó Valentina, olhando para mim, falou: bem, opa, conta-me, Celine. Celine, chega mais perto aqui do você. Conta, o que é que você deseja? O que você está precisando? Bem, minha avó Valentina, é sobre um rapaz que eu quero lhe falar. Seu nome é Tiago. Bonito nome. Tiago. Bem, e para ela então, eu contei toda a história que vocês conhecem até aqui sobre o Tiago. A avó ficou quieta por alguns minutos quando eu terminei de contar a história, como se ela tivesse pesando cada coisa. Ela pensava e pesava cada coisa. Aí ela acariciou o pote de samovar. Eu sei que eu vou ter que explicar, Paulinho, porque essa expressão samovar saiu de moda. Samovar é um utensílio russo de uso doméstico e que foi muito bem adaptado aqui no Brasil. É como se fosse um bule. Ele é feito de aço. Esse bule, ele é colocado num centro e ao redor dele são colocadas brasas para que a água do chá fique sempre bem quente. Se fervida estiver, que fervida continue, se mantém quente. Então, a avó acariciou assim o pote de samovar, passando que parece as unhas nele, foi até a janela, olhou em volta da sala. Ela parecia estar consultando o mistério. O enorme gato cinza da avó estava cochilando na prateleira de flores, enrolado em um vaso de gerânios escarlates. Quelé era o nome do gato. E ela falou: Quelé, na outra encarnação quero ser gato igual você, Quelé. Enquanto as pessoas contam seus problemas, Quelé dorme. Olha como Quelé dorme. A pessoa sofrendo e Quelé dorme. Eu entendi que a risada da avó foi para descontrair um pouco aquela nossa conversa. Até ri também. Depois de pensar um pouco, não ela, mas o gato esticou as patas dianteiras, abriu assim os dedos, soltando suas longas garras nas almofadas macias e rosadas da avó. E aí, a avó olhou para mim e falou: Você sabe, minha filha Celine, que eu não estou atendendo mais. Mas enquanto eu dei essa volta toda aqui, eu estava conversando com os meus guias. Falei: Clemente, querendo uma opinião deles, traz o rapaz aqui. Traz. É sério? É sério que a senhora está falando? Sério? Sério? Né, Quelé? Quero ser gato.
Na outra encarnação quero ser gato. E de armazém, filho, porque o gato de armazém é aquele que dorme, deita em cima do saco e dorme, filho. Ô, vó, desculpa. Eu não consegui rir da sua piada agora, vó, porque eu tô... Eu tô emocionada, vó. Com o quê? Uai, com o quê? É pra eu trazer o Thiago aqui? Eu falei pra você trazer ele aqui. Não significa nada ainda. Eu sei. Mas quando não é assim, a senhora fala que quando não é... A senhora tá me entendendo? A senhora fala que... Não fica aí atrapalhada, filha. Na verdade, o julgamento sobre a cura e a não cura é na hora que a pessoa tá aqui. Mas por você, sem conhecer o rapaz, pelo que eu consultei meus guias, traz ele aqui. Quando, vó? Ué, o dia que você quiser. Quer dizer, não pode demorar muito. Senão eles me chamam lá pra parte de cima. Eu já tô perto. Eu já tô perto aqui em cima. Eu já tô perto aqui em cima do morro. E tô doida pra voltar gato. Né que ela é? Não pode demorar. Tá bom, vó. O chá tá uma delícia. A torta. Vou comer agora. Maurício, vem comer um pedaço de torta da vó. A missão estava cumprida? Lógico que não. Uma parte dela, sim. E foi exatamente por ter cumprido parte daquela missão que eu acabei de comer a torta, me despedi da avó que nos acompanhou até o portão, ainda passei no pé do cruzeiro, fiz de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já ia entrando no Monza para irmos embora, quando a avó gritou para me lembrar da realidade. Fia, você entendeu? Para trazer o rapaz aqui. Ainda não significa nada. Cuidado com farsa e ilusão. Obrigado, avó. O que eu queria era isso. Poder trazê-lo aqui. Tá bom. Tchau. Tchau, vó. Podemos ir embora? Pode, Maurício. Parte da missão está cumprida. Você pode me chamar.